Olá, Turo, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, vamos conectar com a sua energia e veja, hoje sai algo muito interessante. Eu sinto que vem uma limpeza interior, como se você já não quisesse continuar carregando a mesma coisa. Pode ser que isto chegue muito claro e muito a tempo para você. A primeira carta que sai é as águas purificadoras. Olha, sendo honesta, esta carta já de cara me fala de limpeza emocional, de depuração, soltar uma carga que você vem trazendo e que talvez tenha sustentado por paciência, por costume, ou porque sendo touro às vezes você aguenta mais do que deveria. E não porque você seja fraco, muito pelo contrário, mas porque você resiste, porque tenta estabilizar, porque quer que as coisas funcionem. Mas aqui as cartas lhe dizem que há algo que precisa ser lavado, esclarecido, limpo. Pode ser uma mágoa, pode ser uma decepção, pode ser inclusive um cansaço que você não disse em voz alta no amor. Eu sinto que esta carta aparece quando você precisa parar de reviver algo, ou perdoar, ou pelo menos parar de se enredar com o que já lhe tirou a paz. Se você está em um relacionamento, pede-se uma conversa sincera, sem dureza, mas clara. Se você está solteiro ou solteira, isto fala de encerrar bem uma etapa antes de abrir outra. No trabalho e dinheiro, as águas purificadoras me falam de ordenar contas, ordenar papéis, ordenar ideias. Há uma melhora, sim, mas primeiro vem uma limpeza de hábitos, de gastos, ou inclusive de uma dinâmica de trabalho que está lhe drenando. Cuidado com guardar estresse no corpo, ou melhor dizendo, não normalize o esgotamento. Esta carta não vem para te assustar, vem para te ajudar. Ela está lhe dizendo que quando você limpa por dentro e por fora, volta a correr o que estava estagnado. Lembre-se que esta é uma leitura geral para todo signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página carlatarot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. Eu sinto que isto está apenas começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque é uma mensagem que é justamente para você. Bom, aqui a primeira coisa que aparece é o 7 de taças, e veja, eu gosto desta carta porque confirma muito da anterior, mas também te coloca diante de algo muito humano, muito real. O 7 de taças fala de opções, de emoções misturadas, de fantasias, de possibilidades, mas também de confusão. É como quando você tem várias portas à frente e não sabe qual abrir, ou quando uma parte de você quer avançar, mas outra parte ainda está olhando para trás. E isso, touro, pesa muito porque você não é de se mover por impulso, você precisa sentir segurança, precisa tocar o chão, precisa saber que o passo que você dá tem sentido. Então, esta carta me diz que neste momento pode ser que você esteja avaliando várias coisas ao mesmo tempo, pode ser no amor. Dois caminhos, duas formas de se relacionar, uma pessoa do passado e uma possibilidade nova, ou simplesmente a diferença entre o que você sonha e o que realmente estão lhe oferecendo. Cuidado com idealizar, digo isso com carinho, não preencha os vazios com expectativas, porque o 7 de taças às vezes mostra isso. Uma mente que imagina muito, um coração que deseja muito, mas uma realidade que ainda não termina de se mostrar clara. No trabalho acontece algo parecido. Pode ser que você tenha várias ideias, vários planos, inclusive várias opções, mas nem todas são igualmente sólidas. E você, sendo um signo de terra, precisa justamente disso, solidez. Nem tudo que brilha convém. Nem toda proposta que soa linda tem estrutura. Nem todo dinheiro rápido se sustenta com o tempo. Então aqui a carta lhe pede discernimento, calma, não se apressar por ansiedade, não decidir por pressão. Eu sinto que você já sabe no fundo qual caminho é mais estável, qual lhe dá mais paz, qual pode ser construído de verdade. Também lhe digo uma coisa, esta carta fala de uma sensibilidade muito aberta. Você pode estar mais intuitiva, sonhando mais, sentindo sinais, lembrando de pessoas, tendo palpites, e isso está bem. Mas não se perca nas nuvens, traga essa intuição para a realidade. Pergunte-se: isto que sinto me dá paz ou me inquieta? Me expande ou me desgasta? É uma promessa real ou uma ilusão que estou sustentando apenas para não soltar? Depois vem o mundo. E aqui, veja, a energia muda muito. O mundo é uma carta grande, uma carta de fechamento bem feito, de culminação, de meta alcançada, de ciclo que finalmente se completa. Então, o que esta tiragem lhe diz é claríssimo. Primeiro houve confusão, opções, enredos emocionais, dúvidas, mas depois disso vem uma clareza enorme, vem uma sensação de dizer: já entendi, já vi o que sim, já vi o que não, já não me vendo histórias que me tiram tempo, já não continuo esperando onde não acontece nada. Isso para você é libertador. O mundo pode marcar muitas coisas,
Um amor pode ser um relacionamento que amadurece e passa para outro nível, ou uma etapa que se encerra de verdade para que você pare de carregá-la. Sim, às vezes esta carta une, às vezes encerra, mas sempre o faz para lhe colocar em um lugar mais pleno, mais completo, mais dono, dona de si. Em alguns casos, até fala de distância que se resolve, de viagens, de conexão com alguém de outra cidade ou de outro ambiente. Também pode ser que você finalmente se sinta pronto, pronta para se mostrar diferente, para não esconder o seu valor. No trabalho e dinheiro, o mundo fala de resultados, de reconhecimento, de um projeto que se concretiza, de portas que se abrem porque você fez um processo prévio. Não é sorte vazia, é fechamento de esforços, colheita. É dizer, olha, tudo isso que venho fazendo agora sim toma forma. Mesmo que você venha de meses estranhos de demora, desgaste ou de sentir que não avançava, aqui é uma mudança importante, acaba o que é uma demora. Abre-se uma porta, acomoda-se uma estrutura, você está a caminho de algo muito mais estável. E para tudo isso é fundamental, porque quando o mundo sai, a vida diz que houve aprendizados, provas e cansaço, mas não foi em vão. Não foi em vão. O que você limpou em silêncio, o que você soltou, o que lhe doeu ordenar, agora começa a mostrar resultados. E então aparece a Rainha de Taças. Que carta bonita para você, de verdade. Porque depois da confusão e depois do fechamento, esta rainha traz maturidade emocional, traz sensibilidade com inteligência. Ou seja, não é sentir por sentir, é sentir e entender. É amar, mas com consciência. É ouvir sua intuição, mas sem se trair. E eu adoro isso porque te coloca em um lugar muito mais suave, muito mais centrado, muito mais sábio no afetivo. A rainha de taças pode representar você entrando nessa frequência, ou pode ser uma pessoa importante ao seu redor. Pode ser alguém doce, sensível, compreensivo, compreensiva, alguém que te ouve de verdade, alguém que não te empurra, alguém com quem você pode baixar a guarda. Se você está conhecendo alguém, esta carta melhora bastante a energia porque fala de uma conexão emocional sincera, não perfeita, não de conto de fadas, mas sim genuína, e isso vale muito mais. Se você está em um relacionamento, a Rainha de Taças fala de empatia, de falar com o coração, de se entender melhor, mas também lhe impõe um limite saudável. Ser empático não é engolir tudo, ser amoroso não é abandonar o que você precisa. E isso aqui também é marcado. Você pode, ao mesmo tempo, cuidar da sua paz, você pode dar e também receber. Você pode sustentar um relacionamento, uma família, um projeto sem se esvaziar por completo. No trabalho, esta rainha me fala de intuição para negociar, para escolher aliados, para saber com quem sim e com quem não. Pode ser inclusive uma mulher, uma energia feminina que te ajuda, te orienta ou te abre uma oportunidade. No dinheiro, a rainha de taças nem sempre fala de quantidade imediata, mas sim de um relacionamento mais saudável com o que você tem. Gastar melhor, decidir melhor, não comprar por ansiedade, não se comprometer com algo por querer tapar um vazio emocional. Veja como volta a ideia de antes, emoção e matéria aqui estão se acomodando juntas. Então, se olharmos para as 3 cartas, a mensagem para você é bem clara. Primeiro, não se confunda com o que parece. Segundo, encerre onde você já aprendeu o que tinha que aprender. E terceiro, entre em uma energia emocional mais madura, mais tranquila, mais sábia. Porque quando você faz isso, touro, o amor se estabiliza, o trabalho se estabiliza. Até o seu corpo e seu descanso se estabilizam. Seu signo precisa de paz para florescer. E eu sinto que essa paz não está longe. Está chegando à medida que você para de insistir onde já não há água para você. Sinto que há mais. Vamos ver o que mais as cartas nos dizem, porque isso já vem bastante claro, mas eu sinto que algo mais pontual, algo mais concreto está se confirmando. E quando uma leitura insiste tanto em uma mesma linha, é por um motivo. Então fique comigo, respire, porque aqui pode aparecer a peça que faltava, aquilo que termina de lhe dar clareza sobre uma pessoa, uma decisão, um movimento importante em sua vida. E aqui a primeira coisa que vejo é o 2 de taças, e veja, isso confirma de uma maneira muito bonita a questão dos relacionamentos. O 2 de taças fala de encontro, de reciprocidade, de conexão genuína. Não é uma energia de perseguir, não é uma energia de forçar, não. Muito pelo contrário, aqui é 2 partes que se olham, 2 partes que se reconhecem, 2 partes que podem construir a partir de um lugar muito mais equilibrado. Isso para você é importante, porque depois de toda essa limpeza emocional, depois de sair da confusão, aparece uma energia onde sim, a resposta. Pode ser amorosa, claro que sim. Para muitos touros, estou falando de uma conversa que aproxima, de uma reconciliação saudável ou de alguém novo com quem a química não é apenas forte, é também tranquila. E eu gosto mais disso, porque às vezes você confunde intensidade com destino e nem sempre é assim.
Aqui a carta fala de algo que flui melhor. Depois sai o Hierofante, e esta carta, além de estar muito afinada com a sua energia pela estrutura, pelos valores, pelo compromisso, me fala de formalidade, de aprendizado e de fazer as coisas bem feitas. Ou seja, se na tiragem anterior havia emoção madura, aqui já vemos uma intenção séria. No amor, pode ser um relacionamento que se ordena, que se fala com clareza, que busca compromisso ou pelo menos coerência. Nada de jogos estranhos, nada de sinais misturados. Aqui se quer verdade, se quer estabilidade, se quer algo com base. Também no trabalho esta carta é forte. Fala de instituições, contratos, acordos, chefes, normas, estudo, preparação. Pode ser que venha uma oportunidade que exija maturidade, responsabilidade, mostrar experiência e você a tem. O que acontece é que às vezes você duvida demais antes de dar o passo. Eu diria que, se esta porta se abrir, leve-a a sério, porque não parece algo passageiro. E depois aparece o valete de espadas. Veja, esta carta muda um pouco o tom, mas para melhor, porque traz verdade, observação e alerta. O valete de espadas lhe diz que sim, há conexão, sim, há possibilidade de algo sério, mas abra bem os olhos, observe, escute, pergunte. Não presuma nada antes da hora, não se coloque em modo desconfiado, não. Mas sim, esteja atento, atenta. Este valete olha tudo, analisa tudo, quer entender antes de se entregar por completo. Então, o que eu vejo aqui é uma confirmação muito clara. Há um vínculo ou uma proposta com potencial real, com intenção mais séria do que o normal, mas você precisa sustentar a clareza que já ganhou. Não volte a idealizar, não volte a calar o que pensa. Não volte a aceitar migalha se você já entendeu o seu valor. O valete de espadas lhe ajuda a colocar perguntas onde antes colocava fantasia. E isso é crescimento, isso é maturidade. Portanto, sim, Turo, confirma-se uma união ou uma aliança importante, mas também se confirma que desta vez você não é a mesma pessoa de antes, e isso muda tudo. Turo, veja isto até o final, porque esse conselho termina de acomodar tudo para você. Bom, a carta final é espere, e eu sinto que é uma mensagem simples, mas muito importante para você. Não, isso não lhe pede para se resignar nem para ficar imóvel. Está lhe pedindo o tempo correto. Não forçar um resultado, não se desesperar por uma resposta. Pode ser que agora mesmo você sinta ansiedade, mas algo está se ordenando a seu favor. Esperar aqui, amadurecer o momento, deixar que a clareza baixe e não decidir com pressa. Veja, confie nos seus tempos e também naquilo que a vida está acomodando para você. Eu adorei a sua leitura, Turo. Obrigado por estar aqui comigo. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.